Senhor, amém? Sendo suas mãos para cá, por favor. Querido Deus e eterno Pai Celestial, Senhor, a tua filha neste momento, Senhor, vai trazer a palavra para alimentar a tua igreja. Senhor, como eu tenho dito repetidamente neste altar, que o nosso coração seja solo fértil para a boa plantação da tua palavra. Senhor, não vou orar para colocar a Evelyn nas tuas mãos, porque a tua filha já vive desta forma. Mas a minha oração nesta noite, usa a Evelyn muito mais que tu usaste na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Usa a tua filha tremendamente nesta noite, Pai. É a oração que eu faço e já lhe agradeço em nome de Jesus. Para não perder o costume, você vai dizer: Evelyn. Tá fraco, diga: Evelyn. Deixa Deus te usar. Glória a Jesus. Queridos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que é verdadeiramente feliz com Cristo, diga graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque eu estou feliz com o meu Senhor. Desde antes de eu falar aquilo que eu quero, eu peço que você, já que pode, você que trouxe o exemplar bíblico, localize comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Você que encontrou 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diga: eu encontrei. Escrito está: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Vai comigo para o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos. E todo o povo se chegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Até aí, amém? Eu quero tematizar essa breve mensagem com a seguinte frase: repara o altar, que eu respondo com fogo. Vou repetir. Repara o altar, que eu respondo com fogo. Você consegue repetir após mim? 1, 2, 3. Repara. Amém. Se assente glorificando aquele que merece. O texto que a gente leu, primeiro livro dos Reis, nós temos como personagem principal quem? Elias. Elias, eu sei que você conhece, eu sei que você já ouviu gente pregar sobre ele, e graças a Deus que tudo aquilo que nós ouvimos a respeito de Elias são coisas boas. Um homem verdadeiramente temente a Deus, um exemplo de intimidade, um exemplo de alguém que verdadeiramente tinha uma vida com Deus, alguém que não somente era usado por Deus, mas verdadeiramente andava com ele. O nome Elias vai significar: o Senhor é o meu Deus, e isso deixa de forma clara a convicção que esse homem ele tinha na fé que ele carregava. Elias, alguém que nem provou diretamente da morte. Capítulo 2 do livro dos 2 Reis, a Bíblia mostra Elias sendo levado pelo Senhor em um redemoinho, ali com carruagens envolto por muito fogo, glória e poder. É alguém que verdadeiramente é um exemplo, alguém admirável, alguém que realmente você pode olhar na Bíblia e se espelhar. Esse alguém é Elias. Elias, ele é levantado em um período onde quem é que está reinando, Evelyn? Acabe. Acabe, diferentemente de Elias, tudo aquilo que ouvimos a respeito dele não é nada bom. A Bíblia vai falar que Acabe fez mal aos olhos do Senhor, muito mais do que todos aqueles que vieram antes dele. Acabe não é alguém para você se espelhar, muito pelo contrário. Olhe para Acabe, para alguém que você venha ter como referência do que não fazer diante de Deus. Acabe, quando ele entra no poder, ele direciona a adoração do povo a Baal. Por quê? Porque ele se casa com Jezabel, que é conhecida como o quê? Filha de Etbaal, e também assassina de profeta, matadora de profeta. Aí agora você pensa comigo, alguém que a Bíblia descreve que fez mais mal aos olhos do Senhor do que todos aqueles que vieram antes dele, se casa com alguém conhecida como filha de Baal e assassina de profeta, tem como esperar um bom reinado de um casamento desse? Não tem como. E é exatamente isso. Quando eles assumem um trono, Acabe, ele vai e vira a adoração do povo
para Baal. O povo está vivendo em completa idolatria. É um tempo onde a verdade foi substituída por imagens, foi substituída por ídolos, por coisas que não andam, não falam, não sente, tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, pés, mas não caminham, som algum sai de sua boca. É um tempo onde a verdade ela foi substituída por isso. E Elias, ele é levantado nesse tempo, onde Jezabel está mandando matar todos os profetas. Naquele tempo, todos os profetas do Senhor estavam sendo caçados por Jezabel para que eles fossem mortos. E Elias, ele é levantado nesse tempo. Preste bem atenção, a Bíblia não fala quem é a mãe de Elias, quem é o pai de Elias, qual foi a hereditariedade. Não, a Bíblia simplesmente começa no capítulo 17, apresentando Elias o tisbita. E começa mostrando aquilo que Deus tinha através da vida de Elias. Algo que eu quero que você preste atenção, que você, acredito que você conheça a história. A Bíblia fala de forma clara que mesmo que Elias tenha sido levantado em um período de caos, onde Jezabel está procurando matar todos os profetas do Senhor, Elias foi alguém que durante todo o seu ministério operou 7 milagres, operou 7 maravilhas no nome do Senhor. Então aqui você já percebe que para Deus fazer alguma coisa através da vida de alguém, isso não está associado, isso não está condicionado ao ambiente em que você está vivendo ou a condição que você vive. Aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida não está limitado com o ambiente que você mora, a casa que você vive, o endereço que você está. Deus, ele não se limita a querer saber se o lugar que você mora é completamente ao contrário. Se você se levantar no nome do Senhor, pessoas vão querer ir atrás de você. Deus, ele não quer saber se o ambiente que você vive é caótico, se o ambiente que você está vivendo, que você mora, que você está implantado é hostil. Se ele falou que ele vai te levantar como voz profética no mundo em que vivemos, Deus, ele não é limitado a um ambiente difícil ou caótico. Eu vou falar de forma clara, querido, se ele tiver que te levantar no meio do complexo do Chapadão, ele vai te levantar. O mesmo Deus que levanta filho de milionário lá na Zona Norte é o mesmo Deus que levanta filho de analfabeto aqui dentro. O mesmo Deus que age com gente conhecida lá fora é o mesmo Deus que pode te levantar de uma família que ninguém sabe aqui dentro. O Deus que servimos não está condicionado, gente, a expectativas humanas. A questão é que a gente associa a nossa cabeça em pensar que uma pessoa que ela é famosa hoje é porque ela nasceu numa família influente. Uma pessoa que é conhecida, que é uma referência talvez para você hoje, é alguém que a vida toda teve uma família influente e quando chegou a idade ela simplesmente exerceu. Só que é justamente o contrário disso. O que a gente mais vê no evangelho são pessoas que ninguém dava nada, que ninguém esperava nada, que ninguém depositava esperança alguma, alguém que ninguém olhava e falava, esse aí vai ser alguma coisa. Só que a Bíblia deixa muito clara que ele escolhe as coisas loucas desse mundo, ele escolhe as coisas improváveis desse mundo, ele escolhe as pessoas que ninguém dá nada nesse mundo para confundir, sabe? Para confundir quem tem, para confundir quem acha que é alguma coisa. E a palavra vai dizer que Deus, ele levanta Elias para quê? Para servir como um canal, para que houvesse uma religação entre a adoração do povo para com o Senhor. E como é que ele faz isso? Primeiro, a Bíblia fala que Deus, ele vira para Elias e fala, vai até Acabe, e chega para ele e fala que não vai chuva, simplesmente não vai cair. Isso, o que isso significa, Evelyn? Isso era um insulto a quem? A Baal. Porque os adoradores de Baal, eles acreditavam fielmente que era Baal quem controlava as chuvas e as tempestades, o clima, o tempo. Então, as chuvas está diretamente relacionado com a colheita. Então, para eles, uma colheita boa, uma colheita em abundância, é porque Baal permitiu, é porque Baal deixou. Aí Deus, ele vira para Elias e fala, vai falar para Acabe que não vai cair chuva nem orvalho, nem no tempo indeterminado. Não vai cair. E Elias, ele vai. E quando ele chega, Acabe, perante cuja face do Deus que eu sirvo, eu estou. É a mesma coisa ele dizer, Acabe, eu não estou aqui porque eu queria, porque eu sei que quando eu falar tu vai querer me matar. Acabe, eu não queria estar falando o que eu estou falando, porque verdadeiramente eu sei que a tua mulher vai mandar um monte de gente vir atrás de mim depois que eu falar isso daqui. Mas é perante cuja face do Deus que eu sirvo que eu estou aqui. Que não vai cair chuva nem orvalho,
senão na minha palavra. Evelyn, por que Elias ele fala na minha palavra e não assim diz o Senhor, assim diz a boca de Deus? Porque Elias ele tinha ousadia diante da presença de Deus. E por que ele tinha ousadia? Porque era alguém que carregava intimidade. Porque a ousadia ela nasce da tua intimidade. O problema é que às vezes a gente se decepciona dentro da igreja porque a gente ouve alguém falando pra gente, assim diz o Senhor, isso, e esse isso não acontece, esse tal não realiza. Sabe por quê? Porque não era na voz do Senhor. Só que ele chega e ele fala, é minha palavra, porque isso revela a intimidade. A ousadia ela nasce da intimidade. É alguém que tem tanta certeza daquilo que ouviu, do Deus que serve, do Deus que se prostra, de quem ele tem intimidade, que ele fala, não é assim diz o Senhor. Quer saber de um negócio? É sobre a minha palavra, não vai cair. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer ter nada de intimidade, mas quer ser muito ousado. Não quer ter 10 minutos de oração todo dia, mas quando pega o microfone quer que Deus use, quer que Deus faça. Não lê a Bíblia dentro de casa, só lê quando a pastora dá a palavra devocional e quer ver a vida de Deus, não vai ver. A ousadia ela nasce da tua intimidade. Você só vai fazer muito se tu conhecer muito. Não entendi, Evelyn? Só vai pregar muito se conhecer. Só vai cantar muito se dedicar. Só vai ter unção se derramar. O problema é que a gente quer fazer muito e não conhecer nada. Quer cantar muito e não quer se dedicar nada. Quer fazer muito, mas na casa de Deus é sempre adoração que sobra. Quando sobra alguma coisa pra você, você faz pra ele. Evelyn, ainda não entendi. Vou falar de forma bem mais clara, vou trazer bem pra miúdos. Dentro da sua casa, você tem 1000 afazeres pra fazer. Aí você já acorda falando, tem que fazer isso, aquilo. No teu trabalho você fala, tem que fazer isso, aquilo. Vou fazer, faz até a listinha de prioridade. Eu queria te perguntar, onde é que fica teu momento com Deus nessa lista de prioridade? Onde é que fica o momento que você fala, aqui eu vou tirar um tempo de oração? Cadê o momento que você fala, aqui eu quero ler a palavra do Senhor? Porque mesmo que eu não esteja sentindo nada, eu sei que é a boca de Deus na terra. Será que tu tá realmente procurando saber muito para querer ser mais ousado aqui em cima? Porque a verdade é, gente, eu vou falar de forma clara. Às vezes vemos pessoas aqui sendo usadas, tomadas pelo poder de Deus e falamos, quero ser assim. Quero ser usado desse jeito. Ah, se Deus me usasse dessa forma. A questão é que tu não tira nem tempo de oração. E não tem a mínima ideia do que o preço que a pessoa está aqui paga para estar aqui em cima. E você tem coragem de abrir a boca para falar, ah, se Deus me usasse desse jeito? Procure falar, ah, se eu tomasse posição desse jeito. Ah, se eu tivesse intimidade desse jeito. Ah, se eu tivesse pela palavra de Deus desse jeito. Ah, se eu tivesse amor em falar com o meu Deus desse jeito. Ah, se eu gostasse de fazer um jejum desse jeito. Ah, e se eu gostasse de pagar um preço desse jeito. Fazer uma campanha desse jeito. Só que falar, ah, se Deus me usasse desse jeito é muito mais fácil. E ele fala, segundo a minha palavra, não vai cair nada. E como já esperado, Acabe fica irritado e manda caçar Elias. E a Bíblia fala, logo no versículo 3, Elias, esconda-te no ribeiro de Querite. Só que agora você pensa comigo, eu vou para um lugar, ribeiro. Só tem água ali, eu vou comer o quê, Senhor? Porque eu já dei ordem aos corvos que te sustente. Por que Deus ele dá ordem para os corvos sustentarem Evelyn? Porque Elias, mesmo tendo entregado uma palavra que decepcionou expectativas humanas, ele foi fiel à palavra que Deus entregou a ele. Então eu já queria falar de forma clara que todas as vezes em que Deus te entregar uma palavra, nem sempre você vai agradar a todo mundo. Muitas das vezes você precisa entender que para você ser fiel à palavra que ele te entregou, você pode decepcionar a expectativa dos outros. Para você falar aquilo que Deus te deu para falar, nem sempre todo mundo vai te receber com um sorriso, filho. Mas como tu foi fiel, Elias, eu já ordenei que os corvos te sustentem. E algo interessante é que você sabe que hoje em dia você não chega perto de um corvo. Naquele tempo era mais considerado impuro ainda. Então, naquele tempo, se o corvo está indo para lá, é sinal que lá tem gente morta. É sinal que tem gente já podre. É gente que já está, lá em decomposição do tempo.
porque corvo come isso. Então, todas as vezes que alguém lembra, é seca, todo mundo tá indo atrás de quê? De comida, de água, de tudo. Quando alguém vê um corvo indo para lá, o que ele fala? Eu vou em direção ao contrário. Por quê? Porque a morte já chegou lá. Se o corvo vai para lá, eu vou para cá. Se o corvo vai para lá, eu vou para lá. O corvo tá indo para lá é porque já tem morte. Então, na mente de Acabe e de todos os seus mandados, aonde tiver corvo, tem morte, não tem ninguém vivo lá. E também outro pensamento: se a gente, que somos reis, nós somos aqui, a elite, se a gente está tendo dificuldade para comer, estamos tendo dificuldade para ir beber, com certeza, a tal altura do campeonato, Elias ou tá quase morrendo, ou já morreu faz muito tempo. Só que para decepcionar a expectativa do diabo, mesmo que o corvo tivesse indo para lá e Acabe tá pensando, ou é profeta que tá à beira da morte, ou profeta que já morreu, é Deus olhando para Elias e tá dizendo, não morreu não tá à beira da morte nada. Sabe o que é? É profeta que tá sendo alimentado no secreto. É profeta que eu tô sustentando oculto. Eu sei que você tá achando que já morreu, porque o corpo tá indo em direção, mas eu queria dizer mais uma vez, eu uso as coisas loucas, eu uso as coisas improváveis pra confundir quem acha que sabe, pra confundir quem acha que o corpo tá indo pra lá porque tem morte. Não tem. É profeta que tá sendo alimentado por mim, porque eu dei ordem. E Elias, ele fica muito tempo no ribeiro sendo sustentado pelo Senhor. Só que lembra, não está tendo chuva. Uma hora o ribeiro seca. E é que o ribeiro ele seca verdadeiramente. E quando o ribeiro seca, com certeza Elias pensou, e agora, Senhor? Já fui fiel à tua palavra, tu me sustentaste até aqui. Mas agora até a provisão que tu me destes até aqui, cessou. E agora, o que é que eu faço? Deus ele fala, vai até a Sarepta, porque eu já derrotei uma viúva que te sustente. Mas calma aí, segura. O que é uma viúva naquele tempo? Alguém que já perdeu o marido, não pode trabalhar, e a Bíblia deixa de forma clara que o filho daquela mulher, ela é novo, ele não podia trabalhar para trazer sustento dentro de casa. Então como é que vive? Está dependendo dos outros. Se os outros quiserem dar, eles comiam. Se os outros quisessem abençoar, se alimentava. Se não... Então Deus ele usa quem? Viúva que depende dos outros. E fala, eu já dei ordem a uma viúva que te sustente. Imagine, ela não tem nem para sustentar ela, mas eu já dei ordem a uma viúva que te sustente. Talvez tu estava esperando, Elias, que quando o tempo dessa provisão cessasse, eu falasse que eu estou dando ordem a um milionário que te sustente, a um chefe da sinagoga que te sustente, a um cobrador de imposto que se sustente. Mas sabe o que é? Eu dei ordem a uma viúva. Eu dei ordem a alguém que ninguém dá nada. Eu dei ordem a alguém que depende dos outros, mas vai ser canal de bênção para a tua vida. Eu sei que talvez para os outros ela não tem nem para ela, mas eu vou te mostrar como é que funciona meus mistérios. E ele chega, e a Bíblia mostra de forma clara que aquela mulher já está fazendo a última refeição para ela e para o seu filho. O que é que ela fala? Eu estou fazendo a fim de que comamos e morramos. Quando Elias fala, você pode me dar um pouquinho? Ela fala, meu Senhor, eu estou fazendo para que comamos e morramos. Por quê? Porque ninguém está ajudando mais. Não está tendo mais a provisão. Ninguém está querendo mais chegar junto. O pessoal que falava, tamo junto depois que meu marido morreu, quando eu precisei agora estava separado pra caramba. Então, sabe qual é a sentença? É de morte, profeta, é para que comamos e morramos. Só que eu queria te lembrar de um negócio, que diferente de hoje, naquele tempo, a presença do profeta significava a presença de Deus. Então, ter profeta dentro da tua casa era a mesma coisa de ter a presença de Deus habitando dentro da tua casa. Então quando Elias está dentro da casa e fala, eu sei que é para comer e para morrer e a sentença de morte está aí, mas sabe de negócio? Faz primeiro para mim. Não entendi, eu te explico. Faz primeiro para o Senhor. Faz primeiro para Ele. Ah, mas a situação está apertada. Faz primeiro para Ele. Qual é o resultado, Evelyn? E a farinha da panela não vai acabar. E o azeite da botija também não cessará.
porque vai comer a tua casa e tu viverá do resto. Minha filha, todas as vezes, meu filho, todos os momentos em que você priorizar o Senhor, entenda, a farinha da panela não vai. Guarda na tábua do teu coração Mateus 6,33. É primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas, elas te serão acrescentadas. É primeiro o reino dele que a saúde é acrescentada. É primeiro o reino dele que a porta de emprego que ninguém quer te chamar para entrevista abre. É primeiro o reino dele que a aprovação naquele concurso abre. É primeiro para ele. Faz primeiro para mim, filha. Mesma coisa, faça primeiro para o Senhor. Faça primeiro para o Deus que te sustentou até aqui. Talvez você não tenha entendido porque eu estava falando antes de como Deus ele é a prioridade na tua vida. É porque eu queria falar disso. É sobre fazer primeiro para Ele. É sobre Ele ser a tua prioridade. Evelyn, mas eu estou desempregado. Ele é a tua prioridade porque Ele vai abrir a porta. Evelyn, mas eu estou toda cheia de enfermidade. Faça Ele como a tua prioridade, que tu vai ver como é que a cura chega do nada. Evelyn, mas tu não sabe como é que está o reboliço na tua casa. Faz para Ele primeiro para você ver como é que as coisas se ajeitam e você nem percebe. Faça primeiro para Ele. E a Bíblia vai dizer que Deus ele vira para Elias. Deu o tempo da seca cessar. Vai até Acabe e fala para ele que eu mandarei chuva sobre a terra. Acabou o tempo da seca. E Elias ele vai. Ele topa com quem? Com Obadias. E acontece toda uma conversa que não me convém te aprofundar nisso. Mas enfim, ele chega e fala: temo muito ao Senhor, meu Elias, é você mesmo? Ele fala: sim, sou eu. E acontece toda coisa. Elias ele fala: vai lá e fala para Acabe, quem te mandou até aqui, e fala para ele que eu estou indo me encontrar com ele porque eu quero falar um negócio com ele. Fala para ele vir até aqui que eu quero bater um papo com ele. Chama ele. E Obadias ele fala: Senhor, você tem certeza que você quer que eu faça isso? Porque não há reino que o meu Senhor não tenha me mandado. Não há reino que Acabe não ordem a todo mundo para procurar você. E fez todos os reis desses reinos jurarem que você não estava lá. Aí você quer que eu chegue, fale que te vi aqui, e ele vir ao teu encontro? E se o Senhor te leva para um lugar que eu não sei, como é que ele vai fazer comigo? Se o Senhor te leva daqui para outro lugar e não fala nada, o que ele vai fazer comigo? Ao invés de te matar, ele vai matar a mim. Meu Senhor faz isso comigo. Aí ele fala: não, tá bom, Obadias. Avisa para Acabe que eu hoje vou ter com ele. E Elias ele vai. E quando ele chega, Acabe já pergunta: é tu o perturbador de Israel? É tu que está perturbando a gente? É tu que vê que essa história de não vai chover e realmente não choveu? É tu que está perturbando a nossa vida? Só que Elias ele nem dá tanta ideia para essa ladainha que Acabe veio falar. Por quê? Porque ele sabe que o que ele falou não era porque ele queria, nem algo da cabeça dele. Porque ele falou: é perante cuja face do Deus que eu sirvo que eu estou. Então, o que eu falei era da parte do Senhor. Então era verdade. Então você está falando que eu estou perturbando porque eu falei a verdade? Você está falando que eu estou incomodando Israel porque eu falei o que Deus me mandou? Acabe, não queria nem te render muita história. Mas a verdade ela não perturba ninguém não. Ela só tira do conformismo quem já acostumou com o pecado. A verdade ela não tira ninguém da paciência não. Não tira ninguém da graça não. Ela só dá uma incomodada em quem já acostumou, em quem já se conformou em viver no meio do pecado, em quem já acostumou a dividir a adoração entre Deus e entre ela só incomoda um pouquinho quem já está acostumado, ao invés de dobrar o joelho e falar com Deus, fica olhando para a escultura e falar: seja adorado. A verdade ela não perturba não, ela só incomoda quem já acostumou com isso. Quem já acostumou a ter uma vida aqui ou tá lá fora. É crente aqui, mas lá fora não é tanto. Se alguém fala que Deus é o Senhor, vocês servem. Se falar que é Baal, vocês servem também. O que eu falei não é para perturbar. Era verdade. Se incomodou é porque tem alguma coisa errada. E ele fala: mas quer saber de um negócio? Junta todo mundo lá no cume do Monte Carmelo, lá em cima, vamos subir. E propor um negócio para vocês. E quando ele sobe, ele fala: vamos pegar 2 bezerros e a gente vai fazer um altar. Vocês pegam, vocês fazem, mas não coloca fogo, eu vou fazer a mesma história. E como é que a gente vai definir quem é o Deus de Israel e quem não é? É muito simples. Vocês
vão fazer o altar, vão pegar a lenha, vão botar o cordeiro, vão cortar, não vão botar fogo, e vocês vão clamar ao Deus de vocês. E o Deus que respondeu com fogo, esse vai ser Deus em Israel. E todo mundo falou, beleza. E Elias, ele fala, então faz vocês primeiro, porque vocês são muitos, eu sou só um. E eles fazem. E pega, e arma a lenha, e pega o bicho, corta o bicho, bota. E começa, de manhã até o meio-dia. Baal responde com fogo. Baal responde com fogo. E faz dança daquilo, ritual daquilo, e se corta, e faz e acontece. Baal responde com fogo, Baal responde com fogo. Passa o dia inteiro. E Baal não responde com nada. Só que chega um momento que eu me identifico um pouquinho com Elias nisso daqui. Ele fala, a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz, que Elias, ele começa a zombar dos deuses dele. Grita mais alto, clama mais alto, fala mais alto. Vai que Baal está dormindo. Será que ele não foi fazer uma viagem? Será que o diabo que tu serve não está dormindo, não? Fala mais alto, se corta mais, grita mais. Fez, não deu? Beleza, minha vez. E foi o que você leu comigo. Chegai-vos perto de mim. E antes dele falar, Senhor, responde com fogo, ele conserta o altar do Senhor que estava. Não adianta querer pedir fogo se o que era para estar inteiro está quebrado. Não adianta querer aqui fazer show com Deus falando, Deus manda com fogo, se tu sabe que não está da maneira que deveria. Não adianta chegar aqui com estrelismo, Senhor, desce, faz, opera, me enche. Se está todo quebrado, se está todo errado, se em vez de viver na dispensação do Senhor, está vivendo completamente do erro, não adianta. E é por isso que eu tematizei, conserta o altar, que eu respondo com fogo. E a Bíblia fala que Elias, depois dele consertar o altar, ele edifica um para o Senhor. Por quê? Porque a adoração tinha sido completamente invertida. Acaba e levanta um monte de coisa para Baal. E ele fala, tá bom, agora eu também tenho que restituir essa adoração aqui ao Senhor. E depois, o que ele faz? Ele pede ao Senhor o fogo? Não. Primeiro reconstrói o que está errado, ajeita o que não está no eixo, conserta o que deveria estar certo. Volta a tua adoração para o Senhor. Mas antes, coloca a lenha. Tira essa cinza que já queimou há muito tempo e coloca a lenha. Tira isso que já te incendiou há muito tempo e nem faz mais barulho, nem faz mais nada dentro de você. Sabe aquela chama que antes te incendiava? Hoje ela não tem nem mais o poder de te esquentar. Tira a cinza e coloca a lenha. Por quê, Evelyn? Porque mandar fogo é a parte de Deus, mas tá sempre colocando lenha é a minha, a tua parte. Responder com fogo sempre foi a parte de Deus, sempre é dele. E outra coisa, se alguém inventa de falar que quando ele canta ou quando ele prega é ele que faz o fogo descer, tem alguma coisa estranha, porque fogo é a responsabilidade de Deus. E colocar lenha, Evelyn, para que a chama do altar não apague, para que o fogo venha arder continuamente no altar, é minha e é tua. Orar todo dia é minha e tua. Ler a Bíblia todo dia é minha e tua. Preservar um testemunho é minha e tua. Colocar lenha para a chama não apagar, aqui é de quem é a responsabilidade, ó. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz por você tudo aquilo que você não consegue fazer se estiver dentro do querer dele. Mas ele não vai fazer nada para você que ele já te deu o poder para fazer e você não faz por puro falta de posicionamento. O que você pode fazer e deve, Deus não vai pegar na tua mão porque você não é mais criança. A gente precisa sair daqui hoje entendendo que Deus, ele não vai te puxar pelo braço e falar, entra pro teu quarto, vai lá, Mateus 6:6, quando tu quiseres falar com o teu Deus. Não, filho. Isso é responsabilidade minha e sua. Deus, ele não vai abrir a tua Bíblia magicamente dentro de casa e um versículo para tu fazer devocional. É responsabilidade minha e sua. Deus não tem que escrever nas nuvens, faça um jejum pela tua vida espiritual que está toda decaída. É responsabilidade minha e sua. Orar pelaquela pessoa que você sabe que precisa de oração, não é esperar pelas irmãs que ficam aqui na consagração, não, filho. Responsabilidade minha e sua. O problema é que a gente já está num comodismo espiritual,
que tudo aquilo que a gente não quer fazer, a gente pede outro para fazer e acha que tá tudo bem. Você pode orar pela sua vida, mas você não consegue, né? Porque o teu celular é mais interessante. Aí você chega aqui e fala: pastor Daniel, ora pela minha vida. Pastora Adriana, dá para subir um monte? E tu? E a tua posição? E a tua parte? E a tua lenha? Vai ficar onde? Eu peço que você se coloque de pé. Pra gente finalizar, pra gente fechar, a Bíblia vai dizer que depois dele fazer tudo isso, Elias, ele ainda joga água no altar. Pra que ele joga água, Evelyn? E outra coisa, não joga uma vez não, tá? Joga 3 vezes 4 cântaros. Pra que ele joga água? É muito simples, porque ele queria mostrar de todas as formas que havia uma distinção muito grande entre o Deus que ele servia e o Deus que os adoradores de Baal serviam. Por que, Evelyn? Porque naquele tempo, os adoradores de Baal, por saberem que o Deus que eles serviam não ia mandar fogo hora nenhuma, o que é que eles faziam? Nos altares, haviam câmaras escondidas, que eles colocavam ali artifícios inflamáveis, que pegavam fogo às vezes sozinho, e quando era colocado no sol, acelerava mais ainda o processo. Então fazia o altar, colocava o artifício, e logo eles começavam com a história de Baal mandar fogo, e do nada o altar. Só que você quer saber o nome disso? O nome disso é fogo estranho. E sabe por que Elias joga água? É para ele dizer: o que vai acontecer aqui agora, o fogo que vai descer aqui agora, o que vai incendiar aqui agora, não é fogo estranho, não provém de artifício humano, não vem da minha força, não vem daquilo que eu posso fazer. O que vai acontecer aqui agora vem dele. O que vai acontecer aqui agora não é por causa de mim. O que vai acontecer aqui agora não é porque eu sou profeta. O que vai acontecer aqui agora não é porque eu tenho vida com Deus. O que vai acontecer agora não é porque eu tenho intimidade. Vai acontecer, sabe por quê? Porque é a parte dele. É a parte dele. Não é a minha parte, é a parte dele. O que vai acontecer aqui não é fogo estranho. Não é fogo estranho, não vem do homem, não vem de obras humanas. O que vai acontecer aqui é fogo santo que desce do céu. É fogo santo que vem da parte dele. Ele está falando: eu estou jogando água para que não tenha dúvidas que o que vai descer aqui não é meu. Deus, ele está falando de forma cara: joga água no teu altar hoje, para que você nunca venha se permitir que o que venha te incendiar venha ser fogo estranho, para que o que venha te queimar venha vir da sua mão, para o que te queimar venha dos teus artifícios. Joga água. E a Bíblia fala que ele vai e ora e o fogo desce. Elias, ele faz uma oração muito simples, não usa a palavra complicada, não faz nada extraordinário. Com uma oração só, o fogo desce. Teve que fazer show na frente dos adoradores de Baal? Uma oração só, o fogo desceu. Teve que ter estrelismo? Uma oração só, o fogo desceu. Sabe qual é o nosso mal? A gente espera o culto começar, alguém orar, a pastora dar a palavra devocional, alguém dar uma saudação, alguém orar, para no final de tudo tu falar: aí o fogo desceu. Só que tu esqueceu que é com uma oração só. Precisa de muito não. Precisa de muito estrelismo não. Precisa vir aqui falar Paracletos ao invés de Espírito Santo não. Uma oração só. Que Deus, ele pode mudar um quadro de uma nação inteira. Filho, eu sinto uma graça diferente nesse lugar. Pelo amor de Deus, se liga. Deus, ele te trouxe aqui para te dizer que tu pode mudar o quadro da tua casa hoje com uma oração só. Uma oração só. Você não vai precisar de campanha lá. Você não vai precisar se matar, subir no monte. Uma oração só. Uma só. Sem muito estrelismo. Uma oração, mas sincera. Por isso que nesse momento eu quero abrir o convite para todas as pessoas que estão aqui,
entendem que são altar, entendem que são lugar de sacrifício, mas estão quebrados e entendem que só precisa de uma oração pro quadro da sua vida ser mudado. Pra você que entende, não puxo ninguém pelo braço, nem chamo ninguém pelo nome. É sobre você entender, sou altar, sou lugar de sacrifício, mas eu sei que eu tô quebrado. Eu sei que eu preciso. Não vou chamar ninguém pelo nome. É decisão tua. De através de uma única oração, Deus ele mudar todo o quadro da... A oportunidade está completamente aberta. E eu tenho exatos 4 minutos que eu não vou passar de 9h20. E enxergue esses 4 minutos como uma chance que Deus está te dando de mudar todo o quadro da vida espiritual que você está tendo até hoje. Porque lembre-se, é só uma oração. O Deus de Israel, eu sei que não vinha a esse mundo adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha oração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que foi, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quanto
que responde com fogo está aqui nessa noite. O Deus que responde com fogo está aqui essa noite. Fogo não é para maltratar, o fogo é para queimar o mal. O fogo é para queimar toda a força contrária. Tudo aquilo que não louva, que não exalta o nome do Senhor, é queimado, é destruído, é aniquilado, é cancelado. Quem está entendendo isso esta noite nesse culto? Quem está entendendo isso esta noite nesse culto? Obras sendo desfeitas em nome de Jesus. Obras sendo desfeitas em nome de Jesus. É a última vez que eu pergunto. Tem mais alguém? Já passou 2 minutos do que eu disse. Tem mais alguém? Última chance que eu te dou. Melhor, a última chance que Deus te dá. Fique ligado em nome de Jesus. Larga essa conversação paralela em nome de Jesus. Tem gente sendo liberta aqui hoje. Você pode se ligar pelo menos. Lavaia da suia, mantaravaia da suia. De comandão se aravaia da suia. Tem um varão de guerra diferente aqui. Tu pode se ligar. Caramantaia vacia da comanaia. De comandão se aravaia da suia. E esse varão tá te chamando pra se ligar hoje. Na vaia da cia. Pra fechar, existe alguém no nosso meio que está longe dos caminhos do Senhor e quer retornar, ou nunca o reconheceu como seu Salvador? Existe alguém no nosso meio? Existe alguém? Contra a vida dos teus filhos, quebra todo o arco, Senhor, corta toda lança e toda artimanha de Satanás contra a vida dos seus filhos venha ser quebrada agora em nome de Jesus. Existe um varão diferente pelejando aqui hoje, e esse varão está cortando esses laços depressivos e ansiosos. Comanância aravaia da alai de comanância. Esse varão está cortando o laço de depressão hoje aqui. Tem jovem aqui que estava pensando em se matar essa semana. Comanância aravaia da cia. Mas através do poder que há no teu nome, nós decretamos
que espíritos imundos que perturbam a mente, falando para se matar, seja quebrado agora em nome de Jesus. Nós te chamamos pelo nome. Espírito depressivo e ansioso, eu te repreendo agora, porque você não sonda mais a vida dele. Deus, nós te clamamos por cada vida que aqui está, por cada vida que foi liberta, por cada vida que vai sair daqui hoje como altar. Deus, te pedimos, toca do alto da cabeça a planta dos pés, e eu te peço, Senhor, sela eles de todo laço e embaraço, toda obra de macumbaria e de bruxaria, Senhor, que foi colocada com o nome de cada uma dessas pessoas, já estão sendo quebrados, já estão sendo desenterrados e repreendidos pelo poder que há no teu santo nome. Não é no meu nome, não é no nome de ninguém aqui, é no poder que há no teu santo nome. Então, no nome do Senhor, no teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, que nós profetizamos libertação e cura sobre a vida de cada um deles. Deus, é isso que te clamamos e te pedimos com muita humildade diante de ti, em nome de Jesus. Você que crê nisso, levanta a mão direita e a esquerda para o céu e aplaude o nome daquele que merece. Eu sou livre. Eu sou. Declare sua. Sente-se, por favor. Cante para o Senhor. De mais uma vez que você está livre e é livre no Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra que foi liberada nesta noite, diga glória a Deus. Acende por gentileza, por favor. Alguém que está aqui nesta noite quer aceitar Jesus, quer voltar para os caminhos do Senhor. Alguém que está aqui nessa noite que não serve ao Senhor Jesus, mas que gostaria de ter uma mudança na sua vida. Nós queremos ajudar você. Alguém para Jesus nessa noite: pastor, já fui da igreja, já fui crente, e um dia me desviei dos caminhos do Senhor, mas hoje eu quero refazer a minha aliança com Cristo. Alguém para o Senhor nessa noite? Vem, meu filho. Vem correndo, porque o Pai te espera. Onde está a segunda pessoa que quer Jesus? Onde está a segunda pessoa que quer Jesus? Pode vir. A porta da salvação está aberta. Vem correndo para os braços do Pai, vem. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Cadê você que hoje quer refazer a tua aliança com Ele? Não saia deste lugar sem a presença do Senhor. Pastor, já fui crente, um dia estive firme na igreja, mas acabei me distanciando dos caminhos do Senhor. Há mais alguém que quer aliançar-se com o Senhor? O Senhor está te chamando. Vem. Estenda suas mãos para cá, por favor. Glória a Deus, glória a Pai, Davi está vindo para o caminho do Senhor, irmãos. Sabe o que está acontecendo agora? O Davi acabou de promover
no céu, porque a única hora em que acontece festa no céu é quando alguém se arrepende e se lança no Senhor. E eu creio, Davi, que você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aí o teu filhinho, Senhor. O Davi da Bíblia, Senhor, a tua palavra diz que ele era segundo o seu coração. E eu sei que este Davi que o Senhor está resgatando hoje é alguém muito especial aos teus olhos, Pai. Portanto, meu Deus, completa nele a boa obra a qual o Senhor já tem começado. Que o Davi venha a ser, meu Deus, uma bênção nesta igreja e aonde o Senhor o colocar, Pai. Portanto, meu Deus, eu peço ao Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, Pai, para que, se a trombeta tocar nesta noite, que ele vá na primeira chamada. Muito obrigado, Senhor, por a oportunidade de ver mais uma vida se render diante de Ti neste lugar, porque foi para isso, meu Deus, que esta igreja foi estabelecida neste endereço, para que vidas venham ser resgatadas para a glória e honra do Teu nome. Assim, Davi, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Diga, Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Deixa eu te dar um presente, sua primeira Bíblia.